Nós queremos chamar a atenção dos nossos ouvintes para o seguinte: no quarto século da era cristã, no concílio de Nicéia, no ano 325, sob Constantino, o então imperador romano, foi originada uma doutrina chamada doutrina da Trindade. Esta doutrina é aceita por quase todas as igrejas evangélicas. É uma herança pagã que elas herdaram do catolicismo romano. Quando os teólogos são indagados para explicarem a confusa teoria de três pessoas distintas formando um só Deus, se safam, usam como subterfúgio que isto é um mistério e que deve ser aceito pela fé. Pergunto eu, a Bíblia ensina este mistério? A Bíblia fala em três pessoas distintas e cada uma delas sendo Deus, e no entanto não são três deuses? Ora, se são três pessoas distintas e cada uma delas é Deus, então são três deuses? Ou a linguagem perdeu o significado? Mistério da Trindade. O apóstolo São Paulo falou sim no mistério de Deus, mas ele disse claramente que o mistério de Deus é uma pessoa, não três. Vocês querem anotar? Colossenses capítulo 2, versículo 2. Para que os vossos corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Mistério de Deus, Cristo. As organizações religiosas encabeçadas pelo catolicismo dizem que o mistério de Deus é a Santíssima Trindade. A Bíblia diz que o mistério de Deus é Cristo. Você vai ficar com quem? Com os homens ou com a Bíblia? Ainda na primeira carta a Timóteo, nós vamos encontrar no capítulo 3, no versículo 16: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo manifestos como três pessoas distintas. Não, eu não citei como está escrito. Está escrito assim, repito, primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, pregado entre os gentios, crido no mundo,
contemplado por anjos, recebido acima na glória. Quando São Paulo disse aquele que se manifestou em carne, ele estava pensando em quem? Quem se manifestou em carne? O que quer dizer Emanuel? Quer dizer segunda pessoa da Trindade conosco? Ou quer dizer Deus conosco? São Mateus capítulo 1, versículos 22 e 23. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que da parte do profeta fora dito. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 20. Sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Você já encontrou nas Escrituras a expressão Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Você nunca encontrará isso nas Escrituras. Deuteronômio capítulo 32, versículo 39. Deuteronômio 32, versículo 39. Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Você já leu nas Escrituras a expressão ao Deus Trino? Não existe. A Bíblia fala em Deus único. São Judas, versículo 25. Ao único Deus, Salvador nosso por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Jesus Cristo é Deus. Ele não é a segunda pessoa de Deus. Jesus Cristo é o único Deus. Você quer chamar isso de heresia? Então você tem que chamar os apóstolos de heréticos. Abra comigo a sua Bíblia em São Judas, versículo 4. São Judas, versículo 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Alguém me disse uma certa vez: eu não entendo vocês. Vocês dizem que Jesus Cristo é Filho de Deus. Sim, a Bíblia diz que Ele é Filho de Deus. A Bíblia diz que Ele foi declarado Filho de Deus. Em Romanos, no capítulo 1, está escrito no versículo 4: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Esta pessoa me disse ainda: mas vocês dizem também que Jesus Cristo é Pai. Como? Vocês dizem que Ele é Filho e dizem que Ele é Pai. Isso é uma confusão.
você chamaria a Bíblia de confusão? Eu vou provar que no mesmo livro, no mesmo capítulo, no mesmo versículo, que diz que ele é filho, diz que ele é pai. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Bom, até aqui nós encontramos que ele é filho. Querem que eu repita? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O mesmo versículo que diz que ele é filho, diz que ele é pai. Ele é filho quanto ao corpo, a carne que foi gerada no ventre de Maria. Pai é o Espírito que habitou naquele corpo. Fique sabendo que você tem um espírito. Porque se você não tivesse um espírito, o teu corpo seria morto. Então você é um espírito revelado, manifestado em um corpo. No entanto, olhe no espelho, você só vê uma pessoa. Deus é o espírito, o Pai é espírito, o Filho é o corpo. O espírito habitou no corpo. Por isso, São João capítulo 10, versículo 30, Jesus disse: eu e o Pai somos dois. Não. Ele disse: eu e o Pai somos um. Você pode argumentar: quando Jesus disse eu e o Pai somos um, é como casal, é como marido e mulher. A Bíblia diz que os dois tornam-se um, numa só carne. Está escrito em Efésios capítulo 5, versículos 31 e 32. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne. Sim, mas a unidade do casal, ela é composta. Por isso o marido não pode dizer: quem vê a mim, vê a minha esposa. Eu não posso chegar diante da audiência e dizer assim: vocês estão me vendo? Vocês estão vendo a minha esposa em mim, não estão? As pessoas dirão: não, nós estamos vendo o Senhor, não a tua esposa. Agora, por que Jesus pôde dizer: quem vê a mim, vê o Pai? Porque a unidade Pai e Filho não é composta. A unidade Pai e Filho é simples. É o Espírito manifestado no corpo. É o Pai que habita no Filho. Jesus é o corpo do Pai, é a pessoa do Pai, é a revelação do Pai. Somente em Jesus nós podemos ver Deus. São João capítulo 1, versículo 18. Deus não foi visto por homem algum. O Filho que está em seu seio, este o fez conhecer. São João capítulo 14, versículo 10. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Como você pode dizer que Jesus Cristo é a segunda pessoa? Naquele dia Jesus Cristo vai cobrar de você, pregador. Ele vai te responsabilizar por esta afirmação espúria, por esta inverdade, por esta afirmação destituída de fundamento bíblico. Em que lugar Jesus disse que é o segundo?
Na Bíblia você encontra isso? Você pode encontrar isso em catecismo, em manual eclesiástico de denominação. Mas você não encontra Jesus na Bíblia dizendo que é o segundo. Você encontra ele dizendo o oposto. Ele dizendo que é o primeiro. Apocalipse capítulo 1, versículos 17 e 18. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Como você ainda vai dizer que ele é o segundo? Essa escritura não é o suficiente para te convencer? Então vamos para ainda Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Pai, Filho e Espírito Santo são três títulos de Deus, são manifestações distintas de Deus. Em Efésios capítulo 4, versículo 6, está escrito assim: um só Deus e Pai, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Sobre todos ele é Pai, por todos, quando ele se fez homem, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. São João capítulo 1, versículo 14. E em todos ele é o Espírito Santo, porque Jesus deixou claro que o Espírito Santo habitava com eles, mas que estaria neles. São João capítulo 14, versículo 17, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco. Responda para a tua consciência nesse instante: quem é que habitava com eles? Não era Jesus? Agora você vai para a parte final do versículo: e estará em vós. O que habitava com eles passou a habitar neles. Portanto, o Espírito Santo não é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é a pessoa de Cristo na igreja. É Cristo na igreja. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Cristo em vós, esperança da glória. Oh, que coisa bonita é a revelação de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, três títulos de Deus concentrados em um corpo, em uma pessoa, Senhor Jesus Cristo. Por isso que em São Mateus, capítulo 28, versículo 19, quando Jesus Cristo deu a ordem para que os discípulos batizassem as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles entenderam que Pai, Filho e Espírito Santo estavam concentrados, esses três títulos, em uma pessoa, em um corpo. Por isso, quando eles foram cumprir a referida ordem, eles batizaram em nome de Jesus Cristo. E se você não foi batizado assim, você carece de ser batizado. Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 8, do versículo 14 ao 16.
Ora, os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, descendo, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles ainda tinha descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo 47. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Atos capítulo 19. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 22, versículo 16. E agora, porque te detens, levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Porque os que se batizam em Cristo se revestem de Cristo. Os que se batizam em Cristo, não nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Romanos capítulo 6, versículo 3. Ou não sabeis que nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na semelhança de sua morte? Batizados em Jesus Cristo, não nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Desperta, povo evangélico, atenda Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Sai dela, povo meu. O que significa: sai de suas doutrinas fornicárias, heréticas. Você tem que se abeberar na fonte insofismável, na fonte verdadeira, que é a doutrina dos apóstolos. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te cure, que Deus te alegre neste instante, através da palavra pregada, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.